muito melhor que o Corinthians, especialmente no segundo tempo. Algo previsível. O time do São Paulo hoje é melhor que o do Corinthians, o Dorival está há mais tempo, o Corinthians inclusive hoje dirigido por um técnico interino, e um Corinthians, claro, bastante desfalcado por conta de suspensões, né? Enfim, de cartões, lesões, e principalmente por conta também da perspectiva de passar a final da Sul-Americana. E aí, essa para mim é uma questão muito grave, senhor Pedro, porque, veja, há muito tempo eu venho insistindo que o Corinthians deveria dar total prioridade ao Campeonato Brasileiro. Ah, mas puxa, está perto de uma final, puxa, lindo, quer dizer... Agora, se for eliminado numa semifinal de Sul-Americana, dane-se. O Corinthians tem títulos muito maiores que isso e o Corinthians tem uma necessidade urgente. É preciso que o Corinthians e o corintiano entendam que a situação no Campeonato Brasileiro é muito desconfortável. O Corinthians está estacionado aí nos 30 pontos e o bloco de baixo está chegando. O Vasco melhorou muito. Amanhã, inclusive, tem um confronto direto com o Santos, aí, os dois fazendo parte desse pelotão de baixo. O Bahia, embora tenha perdido hoje, mostrou aí alguma coisa. Então, o Corinthians não pode perder tempo com qualquer outra coisa que não seja Campeonato Brasileiro. E veja, Pedro, nas 2 rodadas seguintes, o Corinthians vai enfrentar Flamengo aqui e o Fluminense fora. Quantos pontos o Corinthians vai fazer esses 2 jogos? Então, lá atrás, os nossos amigos que nos seguem vão se lembrar disso. Eu disse, inclusive, que eu imaginava que o Corinthians corria sério risco de chegar à 27ª rodada perto ou na zona de rebaixamento. O Corinthians, isso só não vai acontecer porque o Corinthians conseguiu aquela vitória meio ponto fora da curva contra o Botafogo. Mas o Corinthians corre o risco, Pedrinho, de chegar pertinho, colado aí no pelotão de baixo. Só abrindo essa edição do Canelada para você em todas as plataformas. Depois da vitória do São Paulo por 2-1, Romero abriu o placar logo no comecinho da partida para o Corinthians e depois toca nele que é gol. E tocaram 2 vezes. Caleri, São Paulo 2, Corinthians 1 pelo Campeonato Brasileiro, vai deixando o seu... É muito boa para o São Paulo, né? Você pega aí o São Paulo, amanhã completa uma semana que o São Paulo ganha a Copa do Brasil diante do Flamengo, um adversário difícil, né? Nos seus domínios, festa no Morumbi. O São Paulo bota na sua galeria de títulos um título que faltava, né, aquela Copa do Brasil. Aí no meio de semana, toma mais 3 pontos ali na tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje ganha de um rival. Uma semana muito boa para o São Paulo em relação ao Corinthians. Né? O Corinthians empata com o Fortaleza, né, pela Sul-Americana e vem de um treinador, sai o treinador, uma semana meio tumultuada, o Luxemburgo é demitido. Quer dizer, pelo que o Corinthians ainda sem jogadores que não podia jogar, jogadores suspensos, né? Nem que foi poupado, Fagner, o Yuri Alberto, o Gabriel Moscardo, se não me engano, o Fábio Santos, 6 ou 7 jogadores ali que figuravam no time de Luxemburgo como titulares, né? O Renato Augusto hoje entra também depois, né? Visando o jogo de terça-feira pela Sul-Americana, né? Pelo Campeonato Nacional. O Perna acabou de falar, né, olhar brasileiro, acho que é o campeonato de pontos corridos mais difícil dos últimos anos, como a Série B também, tá assim, né, para quem vai subir. 3 pontos contra o Botafogo, mas o Goiás também ganhou do Botafogo. O Campeonato Brasileiro oscila, você vê hoje, estava olhando com o Bruno ali, o Cuiabá que não vencia ninguém, o Fluminense foi com o time reserva. Se você pegar a escalação do time do Fluminense, é um time forte também. O time que foi escalado do Fluminense hoje, o Cuiabá soube aproveitar, né? Fez o 3º, quase saiu o 4º. Quer dizer, um campeonato que varia muito. Eu acho que da 8ª colocação, ligar por vagas, né, em competição sul-americana, como a Libertadores, do Corinthians ali para baixo, do Cuiabá para baixo, vai ser uma briga muito grande para ver quem vai ser os outros 2 que vão ser rebaixados pela pontuação. Pelo que está sendo o Campeonato Nacional, acredito que o América Mineiro e o Coritiba já vai estar rebaixado. Aí vai ficar aquela briga ali, né? Corinthians, Santos, próprio Inter, que pode ir para uma final e brigar
para não cair. Tem alguns clubes ali que estão ali tudo achatado. E diferença de 4, 5 pontos. 4, 5 pontos é um jogo. Você ganha um jogo, você fica ali a 2, 3, daqui a pouco você perde o segundo. Então essas 13 rodadas que faltam, né? Agora faltam 13 para o Corinthians e para algumas outras agremiações, vai ser muito disputado mesmo. Eu acredito aqui, olhando a tabela, vou olhar com calma aqui, de algumas equipes para cima vão brigar. E outros vão brigar mesmo para não cair. Brigar por colocação de Libertadores e outra para não cair em times grandes, né? Você vê aí uma sessão do Vasco subindo de produção, ainda está ruim também, assim, em pontuação, tá ali, mas já respirou. O Vasco, qualquer um de nós aqui pegar o Vasco um mês atrás, a gente apontava que o Vasco era um sério candidato a cair, mais até do que o América Mineiro. Hoje não. O Vasco amanhã tem um jogo contra o Santos, jogo importante, né? Ele pode voltar ou pode dar um passo grande. Se o Santos ganha, provavelmente, a depender que faça o Goiás na segunda-feira, o Vasco pode voltar à zona de rebaixamento. Amanhã confronto direto e com transmissão da Jovem Pan, Santos e Vasco da Gama. Bruno Prado, muito boa noite para você. Análise dessa vitória do São Paulo. 2-1 para cima do Corinthians, de virada. Torcedor do São Paulo feliz da vida e o do Corinthians preocupado. Mudança de técnico, tem a Copa Sul-Americana e, ao mesmo tempo, essa situação no Campeonato Brasileiro. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro, Piperno, Vampeta, boa noite a todos. É uma vitória normal do São Paulo, até nas escalações. São Paulo com seu time titular, o mesmo time que venceu o Flamengo na final da Copa do Brasil, né? Que jogou o segundo jogo. O Corinthians já virou freguês já, né? São Paulo tá dominando o Corinthians em vários jogos já. Jogo contra o Flamengo. E o Corinthians, que já vem com seu time titular, um novo técnico chegando e vários desfalques. Então, um Corinthians que foi até um adversário que o São Paulo não teve muito trabalho, não. O 2-1 não reflete bem, acho que um 3-1 seria mais dentro do que foi o jogo. O Corinthians fez um gol no início, marcando saída de bola, pressão, roubando a bola do São Paulo na saída do São Paulo. Fez o gol com o Romero, depois por alguns minutos ainda manteve a marcação adiantada e chegou a dar trabalho, mas depois recuou e não conseguiu mais sair. O Corinthians, várias vezes aconteceu isso durante o ano, quando ele marca muito atrás, ele não tem velocidade para sair, não tem um contra-ataque armado, acabou sendo sufocado pelo São Paulo. O São Paulo tinha até alguma dificuldade para finalizar, porque o Corinthians estava muito atrás. Só que toda hora, bola no pé do time do São Paulo, no campo do Corinthians, perto da área do Corinthians, perto do gol. E uma hora o São Paulo conseguiu acertar. O primeiro gol sai de uma bola parada, sobra no Nestor chuta o Calera e desvia. O segundo gol, uma jogada muito bonita, uma bela tabela, uma bela jogada coletiva do time do São Paulo. E sai o segundo gol. E o Corinthians, quando tentou atacar o São Paulo, perdendo o jogo na segunda etapa, não conseguiu levar quase nenhum perigo e começou a ficar mais exposto. O São Paulo, aí que eu digo, teve a chance de matar o jogo em contra-ataques, não matou. Aí fica 2-1, você pode em uma bola tomar o gol de empate, mas nem essa bola isolada aí, um cruzamento, uma bola no desespero, nem isso aconteceu no final. São Paulo nem essa ameaça teve. Então foi uma vitória até tranquila, apesar de ter sido só por um gol. São Paulo em poucos momentos foi ameaçado pelo Corinthians, só no comecinho do jogo mesmo, quando tomou o gol, mas depois disso não teve nenhum problema. O Mano Menezes vai ter bastante trabalho aí nesse time, que não defende bem e não ataca bem. É um time que marca atrás, quando está lá atrás todo mundo não defende bem. Quando tenta atacar também não consegue. Realmente o Mano Menezes vai ter muito trabalho. É um cara importante para o São Paulo e que faz falta quando não joga, porque o São Paulo não tem um jogador com as mesmas características. Tem o Erisson, que podia ser esse homem de área, mas está sofrendo muito com contusão, quase não jogou no São Paulo. Então, quando o São Paulo escala o time reserva, por exemplo, como escalou contra o Coritiba no meio de semana, esse time reserva normalmente não tem uma referência. O Juan não é um cara de área, exatamente. O David também não é exatamente um cara de área. E o São Paulo sofre mais para criar sem ele. Não exatamente porque ele seja um jogador criativo, que ele não é. O Calleri não é um jogador super habilidoso, mas pelo posicionamento, pela movimentação, é um cara que faz bem pivô também, é um cara que vai bem no jogo aéreo, te dá essa opção dentro da área. Então o Calleri é muito importante para o São Paulo. É um cara que também é super identificado com o clube, é brigador, cara que não desiste de jogada, não desiste de bola. E, mais uma vez, decidiu o jogo para o São Paulo aí com 2 gols. É o artilheiro do time na temporada, com 15. Não é nem um número tão alto ali para o goleador do time na temporada, mas ele é muito importante para o São Paulo. O Calleri que tem... Então é isso, né, galera? O São Paulo agora vai jogar sábado, né? 6h30 contra o Vasco no São Januário. Jogo duríssimo, né? Jogo duríssimo contra o Vasco, né? O São Paulo
é um dos piores times como visitante, né? Falta 11 pontos ainda para chegar a 45, então eu vi pessoas falando que o São Paulo já estava livre, coisa nenhuma. O São Paulo de 13 jogos se falta, vai jogar 8 fora de casa, então o São Paulo tem que somar ponto fora de casa, no mínimo aí 5 pontos, 6 pontos fora de casa, uma vitória e 2 empates, não sei, somar 4, 5 pontos aí, para ganhar. O São Paulo ganhando 2 em casa e o resto dos pontos somando fora, tá ótimo. Então a situação não é desesperadora ainda, mas é uma situação chata, cara. 34 pontos ainda é muito ponto ainda para chegar a 45, né? Então vamos torcer pro São Paulo sábado que vem fazer um bom jogo, no mínimo, empatar o jogo lá no São Januário, né? E é isso. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta pra vocês aí embaixo aí o que vocês acharam do São Paulo, do jogo contra o Corinthians. O São Paulo vem numa fase boa, porém precisa chegar aos 45 pontos logo, porque a briga tá quente lá embaixo lá. Então todos que querem pra Jovem Pan Esporte aí, link do canal da Jovem Pan na descrição, galera, todos os créditos aí pra Jovem Pan. Então se inscreve, deixa o like, comenta um de vocês aí, valeu? É muito gratificante aí, e todo like, toda a inscrição que você dá ajuda a recomendar pra mais São Paulino, valeu? É nóis, vamos São Paulo!